Muito bem, olha quem a gente tem aqui hoje. Hoje nós estamos com Edson Silvestre. Hoje é dia de filosofar, mas também é dia de falar de coisa boa. Não é não, Edson? Olha aí que beleza, um olá especial para todo mundo que está com a gente aqui. E, pô, sempre bom, né? Sempre bom falar de coisa boa, de filosofia e coisas que possam ajudar as pessoas a serem melhores, né? Eu acho que isso seria o ideal. Não, eu tenho certeza de que é o ideal. Como a gente falou, ideias e soluções só fora da caixa, né? Só fora da caixa. Então, a gente hoje, né, combinou aqui, junto com todo mundo, que a nossa conversa seria com base na busca do equilíbrio, porque já dizia Aristóteles, não é isso? Não é isso, Edson? Exato. Pô, prestou atenção, hein, Lu? Aê! Você pensa, eu também aprendo, não é assim não. Todo mundo Prestou aprende. atenção. Todo mundo aprende. Na verdade, o que a gente tinha falado no último programa é que a felicidade tinha um endereço, uma receita, né? E o endereço, a receita seria, segundo esse menino Aristóteles, o tal do Criança. equilíbrio, né? É, criança amiga, não é? Eu até fiz uma É, parceria com ele nem aqui presente, eu fazendo a parceria com ele, né? Porque eu falei, olha já que é aí, para buscar felicidade com equilíbrio, então a questão é ter um propósito de vida, não é isso? exatamente. Pois é, Uma finalidade, né? uma finalidade. Porque sem propósito de vida Finalidade, a gente não chega a lugar nenhum. Então, eu vejo, exatamente. aí já é a minha filosofia, né? Porque é a minha da Luciane, porque eu vejo que pessoas sem propósito, elas não têm por que levantar todos os dias, não é, Edson? E quando a gente se levanta de manhã, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o que eu tenho de fazer hoje? Pelo menos para mim é assim. Eu já levanto pensando o que eu tenho de fazer hoje mesmo. Gente, às vezes eu me perco em que dia da semana eu tô, até por causa do que a gente está vivendo agora. Isso daí muitas vezes atrapalha, mas eu sempre tive um sono muito profundo, sabe, Edson? Então, quando eu levanto, eu preciso pensar que dia é o que eu vou fazer. Então, eu sempre programo os meus dias. Eu tenho a minha agenda, gente. Lá na minha agenda vem lá o que eu tenho de fazer em cada dia, porque sem a finalidade, a gente não tem nem vontade de levantar, então vamos ficar debaixo da coberta, especialmente se estiver frio. Aí o bicho pega. É a mais pura verdade. Agora, acrescenta uma coisinha aí, Lu e Vamos embora. amigos, né, que estão aí com a gente. Acrescenta alguma coisa aí nesse levantar aí, pensar o que eu tenho que fazer e aproveita para colocar uma outra questãozinha do que eu tenho que me desviar, né? Do Perfeito. que eu tenho que desviar nesse caminho aí. Porque às vezes, né, saber o que a gente tem que fazer é a finalidade, é uma coisa extremamente importante. Mas também conhecer os caminhos que nos desviam dessa finalidade, pô, isso é legal também, hein? Quando a gente sabe disso, é bacana. Eu acho isso muito importante, porque a gente falou já isso, inclusive, e é muito bom a gente focar e relembrar, que, aliás, é disso que a gente vai falar principalmente hoje. Os desvios Não são diga. os desejos, são as Os paixões. desejos, as paixões. Eita tema danado, hein? Eita Maravilhoso para tema nós danado. cantar. Maravilhoso. É, olha, Lu, as paixões, ela já começa, eu já começo dando uma dica aí para todos os nossos queridos que estão conosco aqui, ligados no nosso papo, eu já dou uma dica. Paixão vem da palavra patos, que em grego significa febre ou doença, né? Sim, Tanto é que de origem. patos deu origem à palavra patologia, Perfeito. né? Então, assim, a paixão seria uma primeira inclinação, talvez a inclinação mais rasa, em direção aos desejos, a Sim. menos refletida, a menos crítica, a mais a que você
se lança mais, né? E em especial, na antiguidade, a paixão não era uma coisa muito boa, não. Né? Não era uma coisa desejável, inclusive. Né? Mas vamos falar uma coisa, é o seguinte, na história do pensamento, né, do pensamento humano, a gente tem que a filosofia, eu estou perguntando, tá, Edson, porque o especialista aqui é você. Que a gente saiba na história. Vamos lá, se eu não souber, eu pergunto para os universitários. Vamos lá, na história do pensamento humano, os gregos já diziam para a gente, não é, que quando se vive pela paixão, ou quando o homem se guia pelas paixões, ele se guia pela derrota. Porque aí entra a discussão entre emoção e razão. Então, as paixões estariam no campo das emoções, enquanto a razão não. A razão, ela é dotada do equilíbrio aristotélico, eu poderia dizer. Sou eu fazendo as minhas amarrações aqui, tá? Por quê? A partir do momento que eu busco um equilíbrio, eu não ajo somente pela emoção e não ajo somente pela razão. Porque a pessoa também que pensa em agir só pela razão, ela se esvazia, não é? Porque, afinal de contas, nós somos seres humanos e as emoções fazem parte de nós. E elas são boas. Inclusive para a nossa sobrevivência, por exemplo, só de a gente pensar. Se a gente não tiver emoção suficiente para fugir de um cachorro bravo, como é que a gente faz? A gente fica ali raciocinando. Para onde que eu vou até o cachorro chegar? Aí já era, né? Fazendo os cálculos, né? Aí cai naquele meme, né? Aquele meme da pessoa que fica com aquela cara assim, né? Parada, assim, né? Isso. E agora o que eu faço? É isso. Agora a emoção, cara, faz você fugir na hora. Falar, o quê? Vai, fui. Não é? Então a emoção, ela também faz parte da nossa inteligência, desde que usada, né, com parcimônia, ou seja, com o devido respeito. Porque se você for só emotivo também, aí você já vai fazer tudo o que você pode e o que você não pode. Vontade de matar aquele cidadão, não pensa não, vai e mata, não é assim que a gente fala? Então é assim, ó, nem tanto razão, nem tanto emoção. Mas somente os desejos e as paixões, de acordo com os gregos, é isso, né? Viver pela derrota. E tem dois elementos aí interessantes, viu, Lu, para a gente poder falar que, para variar um pouquinho, também é filosofia, né? A primeira é como esses gregos sem vergonha, né? Esse povo esperto demais, né, da antiguidade, eles entendiam a relação que nós tínhamos com o amor, né? Hoje a gente pega a palavra amor e joga tudo dentro de um mesmo caldeirão, mexe, e o caldo que sai a gente fala, eis o amor, né? Eles não tinham isso não, né? Eles dividiam essa ideia de amor em três instâncias diferentes, três degraus diferentes, cujo o mais raso, era esse amor mais passional mesmo, que o grego chamava de eros, né? Então, tudo que estava nesse degrau mais baixo, mais raso, era o amor passional. E amor passional, inclusive, né, Lu, que está muito sujeito às relações de ódio, de raiva, de vingança, né? Tudo isso está incorporando ali esse mais raso, né? E aí depois os gregos pensavam que uma instância superior do amor, portanto talvez um pouco mais racional, né? Sim. Um pouco mais equilibrado, seria o amor que eles chamam de filia, né? Que vai dar origem ao próprio nome filosofia, né? Filia é amizade, a parceria, a simpatia, né? Filantropia também vem dessa raiz, né? Da filia. Então, o amor de filia seria o amor entre iguais, né? Entre aqueles que se querem com igualdade, irmãos. Quando eu me alegro com aquilo que te alegra também, né? Sim. Então, é um amor mais equilibrado. E aí, os gregos vão entender um amor que é muito superior, que eles vão chamar de ágape, que é o amor incondicional, né? Então, hoje, o que a gente entende por amor é uma miscelânea, uma bagunça desgraçada com essas relações que eles não tinham. Eles sabiam muito bem
o que era o passional, o que era o amigável e o que era o incondicional, né? Então, isso é a primeira característica, né? A primeira característica para poder conversar sobre paixão. Então, vamos dar um exemplo para o pessoal Manda lá. de como que esses níveis acontecem. Então, por exemplo, se eu sou uma adolescente de 15 anos de idade, acho aquele moço, aquele cara, vou falar da linguagem do povo, né? Da linguagem deles. Eu acho aquele cara, aquele mano, uma gracinha. Olha que menino lindo. Da hora. Eu com 15, ele lá com 18. Ai, quanta gente linda, né? Tudo novinho. Eu com 15, ele com 18. Aí eu acho ele um gatinho. E 18 anos, toda menina gosta de um menino mais velho, gente. Ninguém inventou isso. É uma questão até instintiva. A gente, né, tem a tendência, pelo menos, de gostar do homem mais velho. Até porque o homem mais velho, ele é mais bonito mesmo, ele é mais formado, né? Já dando a minha visão de mulher, ao mesmo tempo a visão da menina de 15 anos, porque é assim que funciona, né? Então ele já é mais estruturadinho, ele já pensa mais, ele é mais esperto, mais vivido. E a mulher busca isso no homem, né? Uma pessoa mais experiente, que possa cuidar dela, porque tem toda essa relação. Então, assim, ó, quando a menina olha para o cara e fala assim, nossa, adorei esse daí, adorei esse cara, pode ser que conhecendo não funcione muito bem. Mas a tendência, Edson, é que quando a gente gosta do invólucro, não é? Daquilo que parece, é que a gente se apaixona e vai ser a paixão para o resto da vida. Em que nível estaria essa paixão? No mais raso possível. Eu também acho. Eu também acho. Possível. E não é para ser pejorativo, é para a gente entender. Eu vou te falar. Tem um grupo musical, uma banda aqui de São Paulo, que eu gosto muito, que animou muito a minha adolescência, mas como eu já estou quase com o prazo de validade vencida, eu vou falar porque não é todo mundo que conhece, né? Tem uma banda chamada Ira, um grupo maravilhoso, né? E eles têm uma música chamada Tolices. Tolices. Que é a história de um menino que se apaixona por uma menina, mas ele não fala com ela, ele cruza com ela pelo caminho, ele olha, ele sente o perfume e tal, mas ele não cruza, ele não fala, ele não dirige a palavra. E é muito interessante na música, quem depois quiser dar uma pesquisada, o grupo é Ira e a música se chama Tolices. Tem uma parte da letra, olha isso, Lu, olha que coisa mais filosófica. Tem uma parte da letra que ele fala assim, ó, um olá, talvez, mas para mim, de nada basta. Isso estragaria o meu faz de conta. Perfeito. Olha que coisa louca, né? O cara tá tão apaixonado, ele idealizou tanto, a paixão é tão, aquela coisa tão rasteira, né? Que se a moça falar olá para ele, talvez estrague todo, desmorone o castelo que ele criou, passional, né? Então, isso é muito perigoso, né? Essa relação passional que a gente estabelece com as coisas é muito perigosa, né? Porque a paixão, ela é fugaz, ela é efêmera, ela é intensa, ela é tão intensa que chega um momento que você até gosta dela. Sim, sim. Você sabe que a neurociência traz pra gente a ideia de que o estágio da paixão é o estágio da loucura. Quando você se apaixona, você está fora do seu juízo perfeito. Olha que interessante. Por isso. Olha que interessante. Por que fora do seu juízo perfeito? Porque você criou, como ele disse, você cria, na verdade, para a pessoa, um ideal. O meu ideal é esse, como a gente chama de numa palavra difícil, estereótipo, né? Porque é o tipo que você gosta, vamos chamar assim. Mas é o tipo que está no invólucro, como eu falei. Aquilo que parece, não aquilo que é. Não é isso? Então, por isso que é o nível raso, porque você idealizou, você criou. Nossa, eu ia ter tudo para dar um beijo nesse homem, não é assim? Esse é o cara da loucura. Então, por isso que o Pedro Calabres, né? Falando aqui do Pedro Calabres, porque eu acho sensacional aquele canal dele, ele diz o seguinte, que se você estiver apaixonado, não case.
Olha que legal. Eu acho sensacional. Aliás, se você estiver apaixonado, não faça nada. Não, faz como o cara aí. No máximo um oi, que é para não estragar. Não é assim? Para não estragar. Agora. Repete agora, o verso. É engraçado, né? Ele fala um olá, talvez, mas para mim de nada basta, isso estragaria o meu faz de conta. Estragaria o faz de conta. É sensacional. Estragaria o faz de conta. Agora, é engraçado, né, Lu? Porque muitas pessoas que falam sobre amor platônico, e eu vejo isso muito na sala de aula, né? Quando eu pergunto para os meus alunos sobre amor platônico, quase todos, é unânime, dizerem que o amor platônico é um amor não correspondido. Sim. Né? Isso é um equívoco, isso é um engano. O amor platônico não é um amor não correspondido. O amor platônico é aquele amor em que a paixão coloca no ser amado tudo aquilo que você gostaria que ele fosse. Olha como a paixão é doentia. Sim, é aquilo que parece ser e não é, aquilo que você criou. Exato. Aquilo que você criou. Por isso que o eu lírico aí da música do Ira, ele não quer saber nem de um olá. Vai estragar tudo. Ele já criou, tá tudo perfeito na cabeça dele, né? Tá tudo certinho na cabeça dele. Então ele fala assim, olha, não preciso de um olá. Eu consigo viver desse, como você disse, desse estereótipo que eu criei, né? E ele me é muito confortável. Lembra da poltroninha, da poltrona confortável que é a ignorância? Sim, sim. Olha nós voltando para lá, né? A gente novamente lá para a poltrona da ignorância. E a paixão é um dispositivo que corrobora para que eu fique nesse universo que eu mesmo, que é muito seguro, né? Que é muito seguro. Eu não tenho como me decepcionar, eu não tenho como ser traído, eu não tenho como sofrer. Por quê? Porque na minha cabeça tudo está funcionando dentro daquilo que eu preciso, né? Que é isso. Alimenta, né? Alimenta. Então, exatamente. Então tudo isso estaria no primeiro nível, né? Esse é um exemplo. Qual o segundo exemplo do segundo nível? Na vida prática disso. O segundo nível, Lu, de amor, né, é um amor entre iguais, que ele é mais ponderado, ele é mais empático, não é? O que seria mais empático, né? Vamos lá. Vamos imaginar que a gente tem aqui nós temos uma relação, tal, a gente está namorando, uma coisa linda, maravilhosa, tal, e aí você recebe uma proposta de trabalho para fora do país, né? Ora, por mais que eu tenha por você um amor, né? Eu devo me alegrar com relação a isso, porque é bom para você. Sim. Né? Vai afastar você de mim. Mas eu não posso descer para aquele raso da paixão que é egoísta, exatamente, que é possessiva, né? Que é desejosa, né? Que fala, você não vai não, você não vai não, você vai ficar aqui comigo. Não vai, fica aqui, exatamente. Então, quando eu atingo esse nível, né? A ponto de raciocinar dentro da emoção, aí o grego já entende que nós estamos num outro nível que ele vai chamar de filia. E dando uma explicação aqui a respeito do conceito de empatia, porque muita gente confunde o que é empatia, e é uma palavra que está muito na boca do pessoal hoje em dia, né, muito em voga, porque a empatia significa colocar-se no lugar do outro sem ter de fazer qualquer intervenção. E só entender, compreender e aceitar aquela outra forma de ele entender ou de ele sentir as coisas. Então, a mesma coisa, a pessoa recebeu a proposta, vai lá seguir teu caminho, a gente dá um jeito, eu vou lá te visitar, vai doer, vai ser complicado, a gente vai arrumar um jeito de eu te visitar, mas vá porque é melhor para você e o que é melhor para você é melhor para mim. Exato. Né?
Isso é um nível eu, na minha linguagem popular, né, pensando na linguagem popular de todos nós aqui, a gente poderia dizer que esse é um amor maduro, enquanto o da paixão é um amor imaturo. Sim. A gente poderia pensar assim. Mas Sim. existe um terceiro nível. Existe um terceiro nível, não é? Esse terceiro nível é danado, né? Porque esse terceiro nível que o grego vai chamar de ágape é o que a gente vai chamar de incondicional, né? Que Esse é é... louco e é lindo de morrer. Exatamente. Esse é o amor lindo, lindo, Né? maravilhoso. Eu tive um amor Eu desse me na minha lembro vida. muito... Eu tive um amor desse na Oi? minha vida. Eu tive um amor desse na minha vida. Tive. É, Ainda tenho. tem, você Tenho. você tem 3 amores desses na sua vida, não tem Não. não? Mas teve um que eu recebi. É disso que eu estou falando. Eu recebi esse Ah, amor incondicional e claro que depois eu troquei com a pessoa, né? Passei para ela. Mas era minha Lu avó. abrindo o coração agora, Mas é a minha atenção, avó, atenção. a minha avó materna. A minha avó materna foi um amor incondicional. Ela me amou incondicionalmente. E é muito interessante a gente chegar a esse nível de relacionamento, porque a gente não está falando só de relação homem-mulher, foi só exemplo que a gente está citando para entender o que as paixões são capazes de fazer conosco, né? Então a gente falou da paixão da menina, do garoto, da garota, a gente falou de uma paixão mais madura, fazendo uma metáfora aqui, né, uma simbologia para a gente entender, mas não quer dizer, por exemplo, que esse amor incondicional possa fazer parte, por exemplo, de um amor extremamente maduro. Eu até diria que os relacionamentos, quando eles dão certo, é porque eles passam por todas essas fases. Assim eu vejo. Sim, Ele começa de de forma imatura, depois ele vai evoluindo e esse amor pode crescer, mas ele cresce quando você tem essa empatia pelo outro, usando aí a sua forma de se sim, expressar, mas entendendo que o outro é o outro e você é você. Então, essa individualidade que cada um dos dois tem é que faz esse relacionamento ficar maduro, porque à medida que um perde, exato. à medida que um perde a individualidade, o outro cresce muito e aí acaba o respeito, acaba esse amor. E numa evolução disso tudo é assim, não importa o que a pessoa seja, você a aceita como ela é e o que ela fizer tá bom. Exato, Porque exato. afinal de contas, né, você manteve sua individualidade, então o que ele faz não tem nada a ver com você. O que tem a ver com você é o que ele é. Essa é a grande E, diferença. E eu e vi isso. sabe, Fala. e sabe que eu vou te falar que tem uma passagem desse menino Platão. Lá, Esse menino Platão sabia de tudo, viu? eu tenho Esse menino certeza. Platão, ele sugere para nós um mito, uma alegoria, né? Muito interessante, Lu. Ah, Imagina uma carruagem que voa. Beleza? tô Uma imaginando. carruagem que voa. Com 2 cavalos. Um Hum, cavalo que é negro e um cavalo que é branco. sim. Imagina que essa carruagem é conduzida por um O cocheiro. cheiro. Ele tem as rédeas, né? E imagina que essa carruagem voadora, ela tem 2 cavalos que desejam 2 coisas completamente diferentes. Sim. Um dos cavalos quer ir para baixo, em direção ao corpóreo. Tá. O outro cavalo quer Quer ir pra para o alto, cima. Hum, para cima, em direção às coisas da alma, né? E o que é legal de pensar nessa alegoria é que o cocheiro é aquele que tem que puxar a rédea do mediar. cavalo que vai para baixo e vai ter que puxar a rédea do cavalo que vai para cima, porque nem só as coisas da alma, as coisas elevadas, nem só as coisas de baixo, nem só as coisas corpóreas, mas o famoso equilíbrio. Equilíbrio. E sabe qual é o nome do cocheiro? Diga. O nome do cocheiro é razão. O cocheiro se chama razão. E a razão
é aquela que puxa a rédea de um cavalo e puxa a rédea do outro. Que vai mediar. E às vezes, ela deixa o cavalo ir lá para baixo. Mas aí ela tem que puxar. Às vezes, ela deixa o cavalo ir lá para cima. Mas aí ela puxa de novo. Então, por mais que doa aos românticos, não é? Porque nós entendemos, nós passamos a entender a paixão como algo vinculado ao amor, muito por causa do romantismo, em especial o romantismo alemão, do final do século XVIII, né? Mas, com todo o perdão aí aos românticos, mas a razão, ela é determinante, né? Ela é determinante, é ela que vai permitir ou não que as coisas aconteçam ou deixem de acontecer. Essa passagem do Platão é bem bacana, sabe? Porque eu acho que no cotidiano a gente vive esse dilema o tempo todo, né? Há uma parte do nosso intelecto que às vezes deseja coisas que são elevadas e há uma parte do nosso intelecto que deseja coisas que são terrenas, né? Corpóreas, carnais, né? E aí a razão precisa fazer essa negociação aí através das rédeas. Ela tem que fazer esse jogo. E isso não é fácil. É certeza que não é fácil, porque como a gente estava falando, os desejos, eles são muito mais fortes e ardentes em nós do que a razão. Eles são muito fortes. E é por isso que a pessoa, se ela vive somente pelo desejo, ela se perde. Né? Ela se perde exatamente por isso, porque eles ardem mesmo, né? Já dizia Camões, amor é fogo que arde sem se ver, não é isso? Sem se ver. Exatamente por isso. Exatamente por isso, porque arde mesmo. E elas são extremamente fortes, extremamente fortes. E é por isso também que a gente diz que os desejos, as emoções, não é? Ou as paixões, que é até mais interessante a gente falar assim, sem pensar que a gente está falando de paixão homem e mulher apenas, mas que tudo aquilo porque você segue de maneira apaixonante, é como, por exemplo, o cara apaixonado pelo trabalho, né? Então, ele trabalha demais, por exemplo. Sim. Também é um desequilíbrio, não é? Também é. Eu posso ter uma relação passional, posso ter uma relação erótica com objetos, com trabalho, com coisas. A gente não está falando aqui só da relação homem-homem, homem-mulher, mulher-mulher, homem-menino. Isso, exatamente. Tanta coisa que a gente tem que falar hoje. Tem tanta relação hoje. São muitas relações. Ué, mas é isso aí. Se elas existem, temos de falar sobre elas. Exatamente. Então, em relação à realidade, é assim que funciona, é assim que as pessoas se apaixonam, porque para o coração não tem lógica, só tem o gostar. E ele faz o que ele quer. É exatamente isso. Dizia o Pascal, né? O coração tem razões que a própria razão desconhece. Conhece, é isso. É bonito. Mas é por isso mesmo. E é por isso mesmo que a gente está falando aqui sobre as paixões, não é? Porque, afinal de contas, se a gente só se levar pelo calor da paixão, é como você se levar pelo calor da emoção. E repara que toda vez que a gente fala isso sobre alguém, ele se deixou levar pelo calor da emoção. Quando a gente fala isso, é porque a pessoa fez uma coisa que não foi boa, não é? Sempre é pelo lado negativo. Porque a pessoa ofendeu a outra, ou porque a pessoa sacrificou a outra mesmo, qualquer coisa fora de reações menos pensadas, intempestivas, né? Menos pensadas, né? Menos pensadas. Então, se levou pelo calor da emoção. E as paixões, elas nascem exatamente do calor da emoção, não é? São bonitas, mas... são, hein? Vamos combinar aqui. Vamos agora, ninguém tá ouvindo, vai. Ninguém tá ouvindo, ninguém sabe disso. Ninguém tá ouvindo o filósofo falar agora, mas que se apaixonar é legal, vai, é gostoso. É maravilhoso, é sensacional. E a gente não tá falando para as pessoas aqui também, que estão aqui nos ouvindo, que a gente não pode se apaixonar. Não, a gente tem de se apaixonar, né? Mas tem de ter a consciência do que significa a paixão. E é como disse o Ira, não é?
você tem que saber que aquilo está só no seu conto de fadas, né? E pode ser que estrague o faz de conta, né? Então, se você... Mas olha que legal, se você está no faz de conta, alimenta o faz de conta, mas com a consciência de que é faz de conta, eu entendo isso como saudável, porque você sabe até onde você pode ir. Tanto é que ele diz, o oi já me estragaria o negócio todo, porque pronto. Não vai que a voz dela é feia, né? Já pensou? Já pensou? Ela tem uma voz estranha, ela assim, pô, não me fala nem oi, cara. Não me fala oi, que tá tudo bem do jeito que tá. Então, segue o jogo. Então, aí o negócio vai ficar ruim pra caramba, né? E eu acho isso tão perfeito, porque é o que a gente está falando. Agora, se a gente se entrega 100% para as paixões, sem colocar uma pitada de consciência ou uma pitada de razão, aí as coisas podem ficar muito sérias. É por isso que tem aquele que mata e o motivo é passional. É daí que a gente fala, foi amor passional. Por quê? Foi o amor, esse amor raso, como disse o Edson aqui, né? Inclusive, ô Lu, a gente até poderia depois falar, né? Quem sabe aí para frente, dos pensamentos que surgem depois, né? Do Platão, do Aristóteles, que são os estoicos, os epicuristas. Tem uma galera que vai pensar paixão aí bastante, né? Aliás, a gente tem muito tema que aparece em literatura, que aparece em filosofia, que, na verdade, são temas que sempre perturbaram o homem. E se a gente parar para avaliar, todos esses temas são quais? Aqueles representados pelas paixões. Todos são. Né? O amor é uma coisa totalmente discutida. Esse amor que o Ira trouxe para a música dele é o amor do trovador lá da literatura, que é aquele que é servo do amor. Para ele, a mulher está sempre num nível tão sublime que ela se torna inatingível, justamente porque para ficar no nível da idealização, porque assim ele foi. E o sentido é justamente que ela seja inatingível. Né? Inatingível, é isso. Essa é a parte mais legal, né? Porque aí você sabe que não é para você alcançar mesmo, é só para você sonhar. Eu acho muito legal. Você sabe que rapidinho tem um filme chamado Minha Amada Imortal, que é a história do Beethoven, né? Que ele teve uma situação como essa, né? Um amor que ele viveu, que na verdade foi a esposa do irmão dele, né? O irmão dele teve uma doença, tísico, né? Uma doença, e ele passou a vida inteira com aquele amor inatingível, não correspondido. Outra dica aí, a Minha Amada Imortal, ó, só hoje já foi a música do Ira e o filme Minha Amada Imortal, hein? Só as paixões aparecendo aí. Só as paixões tomando conta do pedaço. Mas então, é como a gente disse, né? Para a gente fechar, vamos lá. As paixões são aquelas que nos movem ao mesmo tempo, não é? As paixões nos movem. Quando você está apaixonado, você faz qualquer coisa. É por isso que não pode só casar, né? De acordo com o Pedro, você não pode casar, mas faz todo sentido. Porque é uma coisa, porque na verdade a paixão é insana. Então, para que chegue ao nível do casamento, você tem que primeiro galgar um bom caminho para ter certeza do que você quer e amadurecer essa paixão. Aí a gente pode falar dessa maneira, né? Por isso que eu disse para vocês que a minha avó foi um amor incondicional, porque, gente, eu podia fazer o que eu quisesse. Ela apoiava até o último minuto. E isso é tão importante na nossa vida, né? Tão importante. E você tem razão, Edson. Eu tento fazer isso com as outras 3 paixões incondicionais que eu tenho na minha vida. Agora sou eu que amo incondicionalmente, porque são os meus filhos. E aí não tem como. Não tem como você não amar um filho incondicionalmente. Eu acho que aí quem não faz isso é que é louco. Exatamente. Aí é uma outra relação, né? Aí é uma como eu não tenho paixões incondicionais, porque eu não tenho filhos, né? E nem os terei, eu me lembro muito, Lu, de uma frase de um cara que eu li quando estava saindo, eu atravessei o continente de motocicleta, né? Eu atravessei a Cordilheira dos Andes de motocicleta, fui para o Ushuaia, fui para vários lugares de motocicleta. E isso é apaixonante, né? É uma coisa apaixonante. Sim. E aí eu li uma frase do Ernesto Guevara,
que eu acho que traduz muito isso, que é muito legal e que muito bacana para a gente pensar. Que ele diz assim, ó, a aventura pode ser louca, o aventureiro jamais. Aê, dá para fechar assim. Legal, né? Pô, A maravilhoso. aventura, a paixão pode ser louca, tudo, mas aquele que é apaixonado ou aventureiro jamais pode, né? É isso aí. Então, entre numa paixão louca, vá com fé, mas não seja louco com a paixão. Maravilhoso. E esse é o nosso recado de hoje. Muito obrigada por mais uma participação, Edson. Sensacional. Eu que agradeço. Então, tá vendo, sou gente? apaixonado pelo programa. Sou apaixonado pelo programa. É isso aí. A gente tem de fazer exatamente isso, se entregar à paixão, mas sem ser louco, né? Sem ser louco. Sem casar. Eu acho se ótimo. Se apaixonar, não case. Um abraço, Edson. Um abraço, pessoal. Outro maior. Um abraço para todo mundo. Até o próximo encontro. Assim seja.